Evidências do Amor Genuíno. Um estudo de 15 partes, oferecida pela Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Vamos discorrer em 1 Coríntios capítulo 13 sobre como crescer na graça e no conhecimento do amor de Deus, expressar este amor cada vez mais e impactar este mundo com a glória do Evangelho, com a beleza e o ornamento de doutrina que é o grande amor de Deus na nossa vida. Estude conosco e cresça também neste ponto tão importante, a frutificação no amor, em nome de Jesus Cristo. Evidências do Amor Genuíno, parte 13. Continuamos o estudo em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor de Deus em nossa vida. É a santificação que nós ganhamos de presente, são as características daquilo que podemos tomar posse. Aquilo que está na palavra é promessa, mas o Espírito Santo toma dessas promessas e aplica em nossa vida. Esse é o trabalhar dele. É o que você pode ver lá em João 16, 13, 14, que ele toma da vitória de Cristo e aplica em nossa história, nos fazendo também saber todas as coisas e anunciando o futuro. Em 1 Coríntios capítulo 2 diz que o Espírito Santo nos foi dado para percebermos o que temos já recebido no Espírito, já recebido em Cristo e que já está disponível agora, através da fé e da comunhão com o Senhor dia após dia. Vamos alcançando esta vida e ganhando ela. Ela vai aparecendo em nosso comportamento, porque já no Espírito somos assim. Essas são as características da nova vida. Então vamos meditando e nos tornando cada vez mais para a glória do Senhor. Eu quero que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde os nossos corações enquanto continuamos meditando nesse tema maravilhoso. Hoje nós dizemos que o amor, ele tudo suporta. Vemos que nada é maior que o Espírito Santo. O Senhor não nos deixou órfãos, mas enviou para dentro do nosso coração a presença gloriosa e onipotente do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que nenhuma tentação é maior do que podemos suportar. Porque maior é aquele que está no nosso coração do que aquele que em vão tenta contra nós de fora para dentro. A pressão de fora para dentro quer causar uma depressão, uma opressão. Mas, como diz a palavra do Senhor, em Isaías 54, 17, que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Quando nós vamos caminhando com o Senhor, e Ele vai limpando o nosso coração, nos levando ao arrependimento, à purificação, nós vamos nos arrependendo dos antigos pecados que estávamos acostumados, daquela vida infrutífera e vergonhosa, para uma nova vida agora que traz glória para o Senhor e que é boa, perfeita e agradável, que vai nos levando a realmente uma vida satisfatória. Essa nova vida que é produzida com a compreensão de quem Ele é em nós e de quem nós somos nele. À medida que vamos nos relacionando com Ele, Ele vai podendo então se revelar a nós e nós vamos nos sentindo seguro, percebendo que o poder dele é muito maior do que aquele que vem contra nós. Aí nós começamos a ganhar novamente aquela imagem, semelhança e domínio que Adão e Eva perderam. O que nós vemos, meus amados irmãos, é que essa nova vida vai se descortinando para nós, porque novos recursos aparecem agora. A presença dele, a sabedoria dele, o poder dele, o mover soberano dele. Sabemos que por causa do sangue de Jesus, aí nem a carne, a indignidade da carne, nem as fraquezas da carne confessadas, os pecados confessados, podem impedir o mover do Espírito. O sangue, ele nos separa da nossa carne, nos separa do mundo e do diabo e nos leva a agora andar com o Senhor cada vez mais profundamente. De forma que o sangue lida com os nossos pecados passados, livra-nos do domínio do pecado, do amor ao pecado. O sangue então nos separa da indignidade da carne, da fraqueza da carne. O sangue, ele faz separação. Como foi em Êxodo 12, 23, que o sangue ele fazia com que Jesus pudesse entrar na sua vida. Ali nós vemos ali que o Senhor entrava naquela casa que estava marcada com sangue na verga da porta e não permitiria o destruidor entrar. Então o inimigo fica
preso, perdido, sem ação, porque com a carne perdoada, aí, coberto com o sangue de Jesus, e a fé colocada no mover do Espírito, nós temos agora a substituição. Aonde havia a fraqueza da carne, agora é o poder do Espírito respondendo essas tentações, provações e provocações. E é claro que o Senhor dá conta e sobra 12 cestos cheios. Portanto, naquilo que estávamos falhando, porque a lei é boa, perfeita e agradável, mas a carne estava enferma, fraca por causa da queda, agora no Espírito nós temos um padrão muito superior, aonde podemos viver em novidade de vida e viver uma vida de obediência espiritual. Não obediência para ser aceito e salvo, mas obediência porque fomos aceitos e salvos e a presença do Espírito da obediência entrou em nós, produzindo em nós o novo querer, o novo efetuar. E essa nova vida agora tem o desempenho do Senhor nos ajudando. Não tem como dar errado. Perdoados em Cristo, então o sangue de Jesus lida com a nossa indignidade, com o nosso fracasso. O sangue de Jesus lida com a nossa desobediência confessada. E o Espírito Santo nos ajuda à obediência no Espírito. Pela graça. Veja só, o Espírito Santo nos ajuda a esse desempenho, a tomar posse da vida eterna, da vida abundante e de manifestar no visível, tornar visível o reino de Deus. Aquelas promessas que estão na palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a tornar visível e manifestar este reino no visível, desfazendo as obras do diabo, os efeitos da queda. Isso é um processo. Essa maravilhosa vida mostra o amor, tudo suporta. Então não há nada que derrube e desabe. Não estamos na areia movediça, não desabamos. O justo nunca será abalado. Mas estamos sobre a rocha do está escrito e da presença do Todo-Poderoso. Portanto, podemos suportar, podemos, com este suporte do Espírito, até mesmo suportar as falhas e fraquezas daqueles que estamos intercedendo. Não que concordemos com seus erros e pecados, mas amamos a sua alma enquanto não aceitamos os seus pecados, não concordamos com os seus pecados, mas estamos ali a favor da alma deles, intercedendo, dando bom testemunho, tendo paciência, como Deus tem tido paciência conosco. O amor que tudo suporta é o amor que não desiste. Não há prova que faça um cristão desistir, nem mesmo, como diz Apocalipse 12:11, não amaram a sua vida até a morte. Mesmo diante de uma morte iminente, negue Jesus ou você morrerá, a pessoa não negará Jesus, porque Jesus é mais importante que a sua própria vida. A palavra que nós pregamos é mais importante que a nossa própria vida orgânica. Sabemos que não amamos mais a nossa vida do que amamos a palavra e o próprio Senhor. Então isso está em primeiro lugar para o Senhor. Salmo 138:2, que Deus colocou a sua palavra acima de tudo. Está em primeiro lugar em nosso coração e nossos lábios, porque nós temos esse espírito de fé que cremos no coração e dizemos com a boca, e de forma que a palavra soberana muda as circunstâncias, porque é superior, é a lei do espírito de vida, de forma que a palavra ela é superior às circunstâncias no visível, e a palavra é superior também no nosso coração, porque amamos mais o Senhor que a própria vida, suportamos porque nada nos faz parar. Não será o desprezo dos irmãos que nos fará deixar de meditar na palavra, não é a perseguição que nos fará parar de pregar o Evangelho, não é as calúnias, difamações que nos fará parar de amar, perdoar, interceder, dar bom testemunho. Não são os tempos de espera que fizeram com que Abraão parasse de confiar no Senhor, mesmo um período prolongado. Vemos que Josué e Caleb no deserto suportaram aquele calor do deserto durante 40 anos e não desistiram. Uma marca registrada do homem, da mulher cheia do Espírito Santo é que ele não desiste nunca e nunca aceita o fracasso como palavra final, porque o Senhor nos guiará em triunfo sempre. A palavra do Senhor mostra que ele tem um bom futuro, um final feliz. E se ainda não aconteceu é porque a batalha está em andamento, mas já somos mais que vencedores. E sabemos que estamos num processo onde o Senhor está trazendo para o visível pouco a pouco, à medida que vai trabalhando em nosso coração e nos preparando para receber isso de forma confiável, de forma segura, sabe? O Senhor conhece a nossa estrutura, então Ele vai nos inclinando o nosso coração. Ele vai inclinando o nosso coração para que, à medida que o nosso coração vai se apegando nele, isto é o nível seguro, onde Ele pode nos abençoar sem que nós nos apegamos na bênção e ficamos idólatras e perdemos a salvação. O Senhor Ele vai nos abençoando por dentro, para depois conseguir nos abençoar por fora, por isso que Ele é o autor
e consumador da fé. Ele nos torna pessoas que saem da avareza, da idolatria, de todo o amor ao dinheiro. Ele nos desapega disso, para que quando Ele nos dê, seja para a generosidade, para as boas obras, seja realmente para servir melhor o Senhor e pessoas, não para se interpor entre nós e o Senhor como um ídolo. Vemos que o nível seguro daquilo que Deus pode nos dar é o nível que o nosso coração já se apegou nele, porque a nossa alma eterna é mais importante. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, né? Então muitas pessoas que acabam se empolgando com bênção sobre bênção, trabalhando na igreja, tendo cargos, mas o coração não está se arrependendo, se convertendo, se inclinando, né? Daquela esfera que está desde a queda, do desprezo ao Senhor, para amar o Senhor de todo o coração, todo entendimento, todas as forças de toda a sua alma. Essa transição aonde o coração sai daquilo que estava em Adão para agora em Cristo, um coração do Senhor, é uma tarefa maravilhosa, é uma ginástica maravilhosa. Oh, glória a Deus! Quando o nosso coração começa então a se entregar ao Senhor e perceber que agora os recursos são os do Senhor. O que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele pode, o que Ele tem. Então o amor tudo suporta, porque mantido pelo Senhor, nada nos desanima, nada nos faz desistir. A mágoa não vai ficar no nosso coração, nós estamos decididos a amar, a perdoar os nossos inimigos até o último segundo. Então nada pode parar alguém assim, que está na força do Senhor, porque aquela chama ardia na sarça e não se consumia, porque o Senhor é firme e constante. Em Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Portanto, tudo aquilo que Deus faz permanece para sempre. O homem, quando está no comando, na carne, tentando ser fiel, ele tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Isso é uma inconstância. Mas quando ele anda no Espírito, o Espírito o mantém motivado. Por isso que diz em 1 Coríntios 15:58, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que aquilo que você faz no Senhor não é em vão. Aí está alguém motivado e mantido. Por isto, essa chama que arde em nosso coração, ela nos mantém cada vez mais motivados, não pelo esforço da carne, mas pelo milagre da graça. Assim como nós dependemos do Senhor para nos salvar, agora nós dependemos do Senhor para nos manter motivados, nos santificando, sempre interessados na Bíblia e no Senhor. Peço ao Senhor um coração assim. Senhor, me dá um coração, um desempenho assim, que eu esteja sempre motivado para as coisas que me aproximam de Ti, porque a minha carne tenta me colocar preguiça, mundanismo, distrações, paixões, idolatria. Mas eu quero, Senhor, e vou pedir hoje, amanhã, depois de amanhã, inclina o meu coração, né? Como disse o salmista, no Salmo 119, versículo 32 e 36, que eu vou andar nos seus caminhos, Senhor, à medida que o Senhor inclinar o meu coração, dilatar o meu coração, libertar o meu coração. Então há um trabalhar de Deus no coração do homem, que faz com que aquele homem que estava em Adão, amando o pecado e desprezando a Deus, agora comece a se interessar pelas coisas de Deus. Isso não é algo que nós fazemos pelo esforço ou pela culpa ou pela tentativa humana, mas é um milagre que nós recebemos e que está disponível. Está disponível para você, assim como a salvação em Cristo, certo? A santificação no Espírito. Portanto, o fruto da fidelidade, ele é um presente de Deus. Não é algo que você tem que se cobrar e produzir para Deus. É algo que você pode requisitar e receber por fé, como a respiração, como a batida do seu coração. Você pode receber dia após dia, o pão de cada dia, né? Faz parte do pão dos filhos. Dia após dia, um coração motivado. Isto é um presente de Deus para você, tá bom? Um coração motivado nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus, estar no meio do povo de Deus. Isto é algo que o Senhor concede. Aquele que é humilde, ele reconhecerá que ele está desmotivado, inconstante, que ele está fazendo as coisas como ler a Bíblia, orar, meditar na palavra de má vontade. E ele não pode mudar isto, e nem a culpa poderá mudar isso. Mas o Senhor pode, e é só você não se conformar e dizer: Deus, o Senhor é o meu Salvador, então me salva dessa preguiça, me salva dessa indiferença e apatia, frieza, mundanismo, carnalidade, paixão, orgulho, mágoa.
Então o Senhor, Ele nos livrará vez após vez. O que vemos, meus queridos amados irmãos, que em todo o trajeto a graça está disponível e ela é transbordante para sobrar 12 cestos cheios. O coração motivado não é um coração automotivado, é um coração milagrosamente motivado pelo próprio Deus dia após dia. A misericórdia de Deus renova a cada manhã, assim como o maná caía toda manhã o Senhor tem pão do céu para nós e faz parte disto. Diga: Senhor, hoje estou um pouco aborrecido, desanimado, magoado, chateado, meio mundano, carnal, e eu quero te pedir agora, perdoa-me, eu não aceito isso, eu não quero viver na esfera da carne, mas eu quero agora um coração inclinado ao Senhor, motivado, interessado nas coisas do Senhor. Eu peço e recebo pela fé, e a partir de agora, Senhor, eu creio que as minhas emoções, sentimentos, pensamentos estão sujeitos à Tua graça, inundados e mergulhados na Sua graça. Agora eu percebo que a partir deste momento estou motivado. Estou motivado porque o que pede recebe, e tão importante quanto pedir é crer que recebeu. E neste momento eu recebo um coração que suporta. Enquanto muitos desistem, sou como Josué e Caleb, que persevera até que a coisa aconteça no visível. Enquanto a maioria está aí parando no meio do caminho, como a porca que volta para o vômito, né? Voltando para o mundanismo, carnalidade, repensando, voltando para a preguiça, né? Para a hipocrisia. Eu estou de glória em glória, de fé em fé, porque eu aprendi, ao invés de tentar produzir ou fingir que estou produzindo, eu aprendi a receber graça para ser fiel, como a respiração. Tudo que está errado, que eu percebo, comparo com a palavra de Deus, ao invés de me culpar, me cobrar ou me esforçar na carne, eu peço e recebo. E como Sansão, que pedia e recebia para aquela vez, não é para sempre. Portanto, a tendência da carne é nos levar à desmotivação novamente. E agora o Senhor vem nos motivando vez após vez. Isso é um presente que poucas pessoas elas recebem, porque elas chegam diante de Deus culpadas. Ai, Senhor, me perdoa, estou meio desmotivado na minha leitura bíblica, eu estou orando porque tem que orar e vou no culto de má vontade, me perdoa, Senhor. E eles pedem perdão, mas eles não entendem que além do perdão, o Senhor tem um coração motivado para nós cada dia. Isso é um presente celestial, isso foi perdido na queda. Quando diz que Adão e Eva morreram, você sabe, eles não morreram no corpo, pois continuaram vivendo por muitos anos ainda. Não morreram na alma, porque continuaram sentindo, continuaram pensando, continuaram falando. Eles morreram espiritualmente, ou seja, eles perderam a comunhão com Deus, a necessidade, né? Aquela consciência da necessidade de ter comunhão com Deus, não falavam mais com Deus, não tinham saudade de Deus, não tinham amor por Deus, e passaram a amar o mundo, o pecado, e agora enganados pela serpente, eles estavam vivendo uma outra frequência de preocupação, ansiedade, relacionamentos quebrados. De forma que isto foi o que nós chamamos de morte espiritual. O Senhor é o Espírito que tudo vivifica. A sua vivificação é um presente. Muitas pessoas leem a palavra de Deus com culpa, pensando que Deus está cobrando delas o comportamento que está escrito aqui. Eles não leem o Novo Testamento como testamento. Testamento é um presente que alguém deixa porque morreu e é gratuito. Então o Novo Testamento está cheio de promessas, e essas promessas são gratuitas para os humildes. Quando nós percebemos variação na nossa alma, sabemos que o Senhor não está zangado nem decepcionado conosco, porque Ele conhece a nossa carne, que é a vaidade. De forma que Ele está disposto em todo o trajeto, do começo ao fim, a nos reacender a chama cada vez que ela está se apagando. Ele tem esse trabalho de fazer dos seus ministros labareda de fogo. O trabalhar do Senhor nos nossos corações, eles são realmente um presente, porque aquele que é humilde, ele vai ler a Bíblia de forma diferente. Em Lucas 8,18 diz assim: vejam como vocês leem essa palavra. Nós temos que ler essa palavra como filhos, herdeiros, amados, não como réus, culpados e que tem que produzir aquilo ou vai para o inferno. Nós não estamos na antiga aliança, estamos na nova. E o Novo Testamento, quando ele é recebido como alimento, provisão, mantimento, como promessa, nós começamos a ver que tudo aquilo que está escrito ali é Deus oferecendo aquilo vez após vez, como a respiração. Ou já pensou se Deus dissesse assim: olha, esse pulmão teu, Carlos, já recebeu muito oxigênio e soltou muito gás carbônico. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais te dar oxigênio porque eu vivo te dando oxigênio e você soltando gás carbônico. Não, a misericórdia de Deus é assim, amados.
Cada vez que eu estou me apagando, o Senhor não lança em rosto. Em Tiago 1,5 diz: você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Ele não lança em rosto, ele não joga na cara, ele não te cobra, ele novamente será concedido, será concedido e será concedido. Assim, o reino de Deus só pode ser realmente mantido pelo próprio Deus. De forma que os recursos da graça, a graça em si, ela é algo que pode ser recebido, como diz Romanos 1,17, de fé em fé. Por isso que diz em João capítulo 1, é graça sobre graça. Recebemos dele graça sobre graça. Veja, graça sobre graça, de fé em fé. A dependência da graça, ela é algo humilhante à carne, pois a carne quer se sentir espiritual em si mesmo. Isto é um mote na panela. Sabe, meus amados irmãos, não podemos deixar de ser criancinhas no Senhor. Eu digo a nível de alma. Em Mateus 18 diz: se nós não fizermos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Como bebês espirituais no espírito, pobre de espírito é aquele que reconhece que do início ao fim da sua conversão, ele depende inteiramente da graça. Os crentes da Galácia caíram numa grande cilada de tentarem produzir um melhor desempenho para agradar a Deus depois de terem sido salvos pela graça. Em Gálatas capítulo 3, Paulo diz: vocês estão ficando enfeitiçados? Por que vocês estão tentando se santificar pelo esforço da carne, se vocês foram salvos através da fé? Então a santificação também é através da fé. A dependência total da graça não é algo que Deus está cobrando de vocês, é algo que Deus quer continuar oferecendo, continuar recebendo graça para continuar sendo fiel. Esse desempenho, ele é produzido pelo Senhor do início ao fim. Nós só recebemos, como no Salmo 23, só usufruímos. Nós não podemos pensar que chegará um tempo em nossa vida cristã em que produziremos algo para Deus. Não, na verdade, o que Ele produz em nós, através de nós, é obra de ouro, pedra preciosa. Vemos que o trabalhar da graça, ele é compreendido por poucos cristãos. Cristo em nós, esperança da glória, é chamado de mistério. Poucas pessoas compreendem que ele é a fonte do recurso. Como diz o salmista, no Salmo 87:7, todas as minhas fontes estão em ti. Eu e você somos canais, mas Deus é a única fonte, do início ao fim. Portanto, qual é a fonte da motivação? Eu não posso procurar motivação em mim, em minha carne, em minha condição humana caída. Não, a motivação, quando eu sinto que a motivação está caindo, eu devo recorrer ao Senhor, e Ele reporá, Ele vai repor, desculpe, não é reporá, Ele vai repor esta motivação. Ele nos manterá motivados, amém, queridos? Ele não vai dizer para você: por que você está desmotivado? Por que você está desanimado e sem força para ler a Bíblia? Por que agora você parou de orar? Você tem que orar mais. Não, o Senhor dirá assim: é como um tanque de gasolina, sabe? Você chega num posto, só que no posto você tem que pagar. No Senhor não precisa pagar, é de graça. Mas imagine que você chegue num posto e o homem lá que vai repor a gasolina diz assim: por que o teu tanque está vazio? Por que você colocou gasolina e acabou a gasolina? Onde se viu que absurdo? Você não pode ficar esvaziando o tanque para mim ter que encher. Não, isso seria um absurdo. Na verdade, ele está ali para repor o tanque à medida que ele esvazia. De forma que o Senhor e a graça não é só quando você levanta a mão e recebe Jesus. Nós precisamos do Senhor em todo o trajeto, de forma que quando estamos desmotivados, Ele vai nos motivar novamente e novamente e novamente. A motivação vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, a paz vem do Senhor. O que vem das circunstâncias, tribulações, perseguições, desânimo, o que vem da nossa carne? Só o que não presta, né, meus irmãos? Romanos 7,18, Paulo diz assim: minha carne não habita bem algum. O que vemos, meus amados irmãos, que essa motivação que o Senhor tem de presente, poucos recebem. As pessoas ficam pensando: por que eu estou desmotivado? Tanto tempo que eu estou na igreja, eu devia estar mais motivado. Eu realmente acho que eu preciso me motivar. Como é que eu faço para me motivar? Puxa, eu vou ter que, de alguma maneira, me motivar. Mas isso não está na carne. Isso está no Senhor, e Ele não se cansa, meus amados, de motivar-nos e de nos manter. Por isso que diz aqui que o amor tudo suporta, porque Ele é mantido, o suporte está no Senhor, que é a rocha. Estamos ali alicerçados, de forma que não somos abalados e não desanimamos. Por quê? É claro que a carne tem oscilações. O salmista diz no Salmo 56:3: no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá disse assim: e Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. É claro que a carne tem medo, preocupação, impureza, orgulho. Essas coisas vêm e nos atacam, mas o contra-ataque vem do Senhor, na força do Senhor. Fortalecei-vos no
Senhor. Entende, meus amados? Não é fortalecer-se na sua boa vontade, ou tentando parar com o pecado, ou se esforçando para mudar-se e então agradar a Deus. Você sabe, amados, toda pessoa que ainda não é salva, ela está tentando ser salva e impressionar a Deus. Quando ela dá oferta, ela diz, olha, Deus deu oferta, e agora? O Senhor vai me abençoar ou não vai? Quando ela vai no culto, ó Senhor, agora o Senhor vai me operar na minha vida, né? Porque eu vim no culto. Ela está sempre tentando impressionar Deus com as suas obras. Mas quem já foi salvo sabe que o sangue de Jesus já impressiona a Deus. Eu não preciso tentar impressionar a Deus com as minhas obras, porque Deus já me aceitou em Cristo. Em Filipenses 3, Paulo diz assim, eu não tenho nada para apresentar a Deus como minha justiça, como pagamento para que Deus me ouça, me atenda, me aceite, me salve, mas eu apresento Jesus como minha justiça. Não a justiça que vem das obras da lei, da tentativa de ser aceito por Deus pelo meu desempenho. É claro que o meu desempenho está mudando, eu quero que mude cada vez mais, mas isso é presente de Deus, não é produção humana. Então Paulo dizia em Filipenses 3,9 que ele era achado em Cristo, e então ele chegava diante de Deus sendo justificado por Cristo, do início ao fim. Nunca chegará um tempo que eu chego diante de Deus e digo, Senhor, olha as minhas obras, se eu merecer agora, o Senhor me dá salvação. Não. A salvação do começo ao fim, ele é um presente através da fé em Cristo, pois a nossa carne nunca produz nada de bom. Então nós renunciamos, confessamos, cobrimos com sangue, vamos lá, requisitamos o Senhor, e o Senhor daquela vez nos livra, e depois nos livra de novo, e a vida inteira, amados, é uma dependência do Espírito, não da boa vontade na carne, não do que posso produzir para Deus. Nunca chegará um tempo em que eu possa produzir para Deus, mas sim depender de Deus, e Ele vai produzindo em mim, através de mim, cada vez mais, através da comunhão com Ele. Então, se tornar criança na fé não é quer dizer infantil, meninice, pecado ou ignorância nas Escrituras, não é isso. Quando fala de fazer criança, é totalmente dependente. Um bebê depende totalmente da sua mãe. Se não trocar a fralda, vai assar, vai infeccionar. Se não der o leite, ele vai morrer de fome, porque ele não tem como se virar sozinho. Então nós não temos como nos virar. Quando estamos desmotivados, nós podemos nos culpar, forçar a barra, fingir que estamos motivados, ou fazer mesmo desanimado, né? Ou fazer mesmo desanimado, porque eu tenho que fazer, né? Então vamos fazer. Ou viver inconformado. Renovar nossa mente e descobrir que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que sejamos motivados e que Ele tenha essa motivação de presente a cada dia. Você sabe, amados, porque eu estou há quase 30 anos motivado, dia após dia, pregando a palavra de Deus por 30 anos, nunca me desmotivo, porque eu estou sempre motivado para evangelizar, para estar nos cultos, porque eu estou sempre motivado para orar nas madrugadas e nunca me desmotivo, porque eu recorro ao Senhor e Ele me motiva. Porque se fosse algo meu, eu já teria me desmotivado há muito tempo, desanimado há muito tempo, desistido há muito tempo, porque a carne não tem essa constância. Quando eu descobri que o Senhor, Ele tem tudo para mim e que Ele não se cansa de derramar sobre mim, e eu aprendi a receber graça para ser fiel, então eu aprendi que quando eu estou triste, eu recorro a Ele. Eu não fico conformado, desanimado e me culpando porque estou triste. Eu recorro a Ele, Ele me inunda de alegria. Quando estou preocupado, eu confesso como pecado, me cobro com sangue, digo, Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor me perdoa agora, Senhor, eu preciso do fruto da paz, da fé, o dom da fé, me ajuda aqui, e a fé volta de novo. E aí eu tô desmotivado, o Senhor me ajuda, me dá ânimo para gravar esse áudio. Você acha que é fácil eu gravar esse áudio de 30 minutos todos os dias, meus irmãos? Você acha que é fácil? Não, é milagre. Eu não teria essa condição, jamais eu poderia fazer isto na minha condição humana. Este áudio aqui, primeiro, impressiona a mim, porque o que eu estou falando não vem da minha cabeça, vem do coração do Senhor. O que eu estou passando para vocês é algo do terceiro céu. Pode ter certeza, amados, que essa mensagem não é humana, não é intelectual, religiosa, não é algo que eu descobri com as minhas investigações intelectuais, é algo revelado. Porque muitos pastores acabam desanimando e suicidando? Porque eles não aprenderam que o pão de cada dia inclui a alegria do Senhor, que é a nossa força, motivação para continuar, para perdoar. Você sabe, meus amados irmãos, isto, quando a pessoa aprende a receber graça, ela consegue ser fiel, porque a graça é o único recurso.
Nós muitas vezes chegamos ao fundo do poço, meus amados irmãos, onde não entendemos, onde ficamos confusos, onde a nossa carne começa a nos chamar para o pecado. E nós somos como todos seres humanos, irmãos, pobre, cego, nu, miserável em nossa condição humana. Agora, se aprendermos a recorrer ao Senhor, certamente, meus amados irmãos, não haverá impossível para o Senhor. Veja que Davi, quando chegou na sua cidade depois da guerra, estava tudo queimado, sua família tinha sido levado cativo, e o povo ainda o culpava e dizia: vamos apedrejá-lo, porque a culpa é dele. E Davi não falou assim: não aguento mais, me matem mesmo, porque eu estou em depressão. Me mate porque para mim não tem mais jeito, Deus não está comigo, Deus desistiu de mim. Diz que Davi se fortaleceu no Senhor, foi atrás, retomou tudo, ainda voltou com o dobro de tesouro, porque Deus o recompensou através daquela batalha, e os despojos de guerra, ele acabou recebendo o dobro daquilo que ele tinha antes. Então, quando você não desanima e está passando por uma prova financeira, na saúde, na família, e não desanima, Deus sempre no final te dará em dobro. A fé honra a Deus, Deus honra a fé, e a fé é dom de Deus. Então, se você persevera, Deus não vai perder pro diabo, né? Deus sempre fará com que você tenha o dobro no final. Ele vai sempre te honrar no final, e você vai ser mais que vencedor sempre. Ele te conduzirá em triunfo sempre, mas desde que você aprenda a depender da graça como o ar que você respira. Qualquer momento que você se voltar para a alma como fonte, qualquer momento que você voltar-se para o teu esforço, para a culpa, você vai ver que você ficará apagado. Então eu quero que você dependa da graça em nome de Jesus.